Fala pessoal, professor Neldo com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Finalmente chegamos ao final da saga de Randy Altor, o dragão renascido, o protagonista da obra de Robert Jordan. Vamos descobrir juntos o destino desse garoto de dois rios que sempre viveu preso a seu destino, toda a sua vida determinada pela roda e pelo padrão. Será que a última batalha, Tarmon-Gaidon, vai trazer momentos de paz para o garoto? E as três mulheres da vida dele? Bora descobrir, vem comigo. And it's one of you. Whichever of you goes to the eye of the world and is not the dragon. Nós vimos nosso protagonista deixar Dois Rios, sua terra natal, com Moraine. De lá ele enfrentou diversos desafios, enfrentou abandonados, conquistou reinos e se tornou o maior governante desde Arthur Asa de Gavião, maior até do que esse. Depois de pouco mais de 2 anos, ele se encontra no momento crucial da história. Tarmon-Gaidon se aproxima e a batalha final entre trevas e luz está chegando. E a única forma da luz vencer é com seu like e a sua inscrição. Então não seja o responsável pela destruição da roda. Clica no gostei nesse momento e me ajuda a ajudar o Randy e seus amigos a vencerem essa batalha. Agora falando sério, o YouTube anda reduzindo o alcance dos vídeos da roda, tá pessoal? Então eu conto com vocês nesse momento para me ajudar. E é bem simples, é só compartilhar esse vídeo com todo mundo. Põe no Face, no X, no Insta, onde vocês quiserem. Ajuda aí galera, e se chegou agora, bem-vindo ao canal Nerdsor. Aqui eu falo sobre filmes e séries, tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Então se inscreve no canal com o sino das notificações ativado e não perde mais nenhum vídeo que eu postar aqui. Valeu galera, vocês me ajudam muito com isso. Após a vitória contra Summerhage, Randy chega em Falme para seu encontro com a Filha das Nove Luas. Ele é acompanhado por Nynaeve, Corelli, Narishma, Flynn e 3 sábias e mais uma galera por aí. Aqui ele vai entrar em um momento de reflexão, porque ele relembra que foi em Falme que Randy, o pastor, morreu e Randy, o dragão renascido, surgiu de suas cinzas. Ele e Nynaeve discutem sua batalha com o Alto Senhor Turok. Tuon aguarda o encontro em um pavilhão, cercada por centenas de Damani e Sul'Dan. Randy, percebendo um provável confronto, agarra saidin usando o Shorankal como um buffer, criando um escudo de proteção. Ele então vê Tuon pela primeira vez, notando a sua juventude. Assim como Randy, Tuon observa que o dragão não parece tão velho quanto ela pensava. A Filha das Nove Luas pensa em como ela ainda não se declarou imperatriz, pois isso exigiria que ela estivesse acima do dragão. Os Seanchan estão visivelmente desconfortáveis com a presença de canalizadores livres. Tuon percebe no céu um relâmpago entre 2 nuvens, um presságio que significa pise muito leve e tenha cuidado com o que fala. Os Seanchan acreditam muito em questões de presságios. Se você quiser saber mais sobre esse povo, dá uma olhada nesse vídeo aqui nesse card, tá? Ele tá na descrição também, tá bem completo e tem tudo sobre esse povo. Durante o encontro em Falme, o Randy exige de Tuon um tratado de paz para unir as forças humanas contra a Sombra, mas ela hesita, porque ela se baseia nas profecias Seanchan que prevêem a unificação sob o Império Seanchan. Tuon sugere que Randy deveria aceitar a dominação Seanchan, incluindo a sujeição dos canalizadores, o que Randy rejeita veementemente. Eu não quero! A conversa desvia para Mat Cauthon e Randy fica surpreso ao saber que Tuon conhece Mat. Após uma defesa apaixonada ali de Mat por parte de Nynaeve e de Randy, a discussão volta ao tratado. Randy insiste, mas Tuon resiste, mesmo sentindo a pressão do efeito Taveren de Randy. Ela permanece firme e após um encontro decide que Randy, que ela já considera um louco, não pode se tornar mais poderoso, planejando continuar o ataque dela a Tar Valon. Para saber mais sobre esse ataque, tem vídeo da Torre Branca para vocês, tá no card e na descrição, é só ir lá para conferir. Após vencer a Torre Branca, ela pretende novamente confrontar Randy. Chegando ao ápice de sua luta interna, Randy Altor se encontra no topo da Montanha do Dragão, consumido pela raiva acumulada ao longo do último ano. Sua fúria, ela não se limita a um alvo específico. Ele está irado com ele mesmo, com seus amigos, com os inimigos, com o mundo, com o próprio padrão da existência e inclusive com o Criador. Ele questiona o sentido de lutar, se no fim tudo parece destinado à destruição e ao ciclo interminável de morte e renascimento. Eu acho que aqui ele se aproxima muito do Ishamael, muito das ideias dele, e foi por um fio que Randy não foi pro lado do Ishamael. Enquanto ele canaliza imensas quantidades de poder único através do Shorankal, Randy clama aos céus, questionando o propósito de um mundo fadado a repetir-se eternamente. E é nesse momento de crise que Lewistherin, que é a voz à sua mente, oferece uma perspectiva transformadora. O ciclo eterno existe para que as pessoas possam ter novas oportunidades, para que possam experimentar a vida, o amor e a felicidade
outra vez, apesar das dificuldades e falhas. E essa epifania provoca uma mudança radical em Rand. Ele compreende que o ciclo da existência permite inúmeras chances de melhorar, de fazer diferente, de corrigir os erros do passado. Com essa nova compreensão, Rand então decide destruir a chave de acesso ao Shorankal. Ele reconhece ali o perigo de tal poder, é um poder descomunal que poderia destruir o planeta inteiro. E aceita então que Kalandor vai ser suficiente para aquilo que está por vir. Após essa transformação mental e espiritual, o Rand desce a Dragon Mount, certo de que a voz de Lews Therin se silenciara em sua mente. Será? Ele reconhece que eles não são duas entidades separadas, mas sim uma única alma compartilhada por duas vidas. Após a profunda transformação que Rand experimenta no topo da Montanha do Dragão, ele se torna a personificação da esperança e da renovação, exatamente como o Criador o destinou a ser, um contraponto à escuridão do Tenebroso. Almen Bunt é testemunha dessa mudança quando observa a Rand descer a montanha e entrar em um vale, onde um pomar de maçãs sofre com a corrupção do escuro, fazendo com que as frutas apodreçam antes até de amadurecerem. A simples presença de Rand traz cura e renovação, permitindo que as maçãs sejam colhidas sadias. Com seu novo propósito, o Rand então dirige-se à Torre Branca, onde expressa sua gratidão a Siuan Sanche por ter tomado uma flecha em seu lugar em Fal Dara. Ele recebe uma carta das mãos de Tiana Nocelli e, em seguida, encontra-se com Egwene Alver no salão da torre. Ele a parabeniza por sua ascensão ao cargo de Amerlin e revela seu plano de quebrar os grandes selos da prisão do Tenebroso. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Rand enfatiza a necessidade da união de Saidar e Saidin para enfrentar a iminente ameaça e se refere a Lews Therin como parte de si mesmo, indicando sua aceitação da integração de suas memórias e identidades. Ele convoca Egwene para encontrá-la no campo de Merilor, para discutir os termos dessa aliança antes de partirem para Shayol Ghul. Retornando à Pedra de Tear, o Rand convoca todos os lordes e damas com um olhar penetrante. Ele identifica e exila o Eiramon e a Naiela por serem amigos das trevas. Em um momento de vulnerabilidade e reconciliação, Rand encontra Tan, seu pai, e se entrega a um momento de emoção. Chorando em seu ombro e pedindo perdão por suas ações passadas, ele também aproveita a oportunidade para apresentar Tan a mim, uma das pessoas mais importantes em sua vida, uma das noras do Tan. Rand retorna a Bandar Eban carregando o peso da culpa por ter abandonado Aratz Doman em um momento crítico. Com a companhia e apoio de Min, ele começa a restabelecer a ordem na cidade, nomeando Durhan como comandante e Iralin como administrador. A influência Taverin de Rand se manifesta fortemente nesse momento, inspirando os habitantes a limparem a cidade e a retomarem as suas vidas cotidianas. Em uma visita aos navios do Povo do Mar, ancorados no porto, o Rand e seu grupo descobrem um estoque de grãos de trigo ainda intactos, que haviam sido negligenciados anteriormente. Ele instrui Iralin e Durhan a distribuírem os alimentos para a população faminta, trazendo esperança e uma certa normalidade de volta a Aratz Doman. Rand então parte para Maradon, onde encontra o grande capitão Rodel e Turald, lutando para manter a cidade contra um imenso exército de crias das trevas. Com apenas 2 donzelas da lança como guarda, Rand usa o poder único para desencadear uma tempestade devastadora de luz e fogo sobre os invasores, aniquilando as forças do Tenebroso e deixando apenas os restos dos Trollocs no campo de batalha. Exausto, ele retorna a Tear com as forças sobreviventes de Bashir e Turald. Em Tear, Rand leva Iturald aos aposentos de Ketsuane, onde o rei Al-Salan Saed Al-Madar está sendo mantido. Ele envia Naef disfarçado da Torre Negra com uma mensagem para Logain, reconhecendo que os Ashaman são homens e não meras armas. Decidido a enfrentar os exércitos das terras fronteiriças estacionados em Farmadin, Rand, acompanhado por Min e Katsuane, encontra-se com os 4 governantes das terras fronteiriças. Após um teste de contenção, onde cada governante lhe dá um golpe no rosto, Rand responde corretamente a um enigma proposto por Paitar Nashiman. Ele então negocia com eles, exigindo sua lealdade em troca de ensinar o segredo da viagem, e pede que se unam sob sua bandeira na última batalha. Em seus sonhos, Rand é atraído por gritos de agonia e encontra Sindani em uma caverna escura. Ela está sofrendo torturas. Ela implora por ajuda e pede desculpas por suas ações passadas, antes de ser arrastada de volta à realidade por seu torturador. Quer saber quem é Sindani? Tem vídeo aqui no canal sobre a Lanfear. Tá lá. Rand reúne-se com Perrin no campo de Merilor, onde percebe o crescimento do amigo como líder. Eles discutem os eventos iminentes e a presença de todos os monarcas do mundo na reunião de Rand. Eles descobrem que Elaine está grávida e que ele será pai. A Vienda passa a noite com ele e pede um favor, que ele promete conceder.
Que favor será esse? Randy é puxado para o sonho de Moridin mais uma vez, onde discute e Randy exibe seu poder Ta'veren, fazendo a luz do sol penetrar as nuvens e revitalizar a terra. Na reunião, Randy apresenta a Paz do Dragão, um documento que restabelece a paz e fixa fronteiras, mas enfrenta a resistência até que Moraine chega e ajuda a persuadir a galera a assinar, com a condição de incluir os Aiels como executores do acordo. Cara, muito malandro. Ou vocês fazem o que eu mando, ou vocês fazem o que está aqui, que vocês assinaram no acordo, ou os Aiel destroem tudo. E os Aiel destruiriam tudo bem rapidinho. Mata todo mundo! Randy visita Elaine no fronte de guerra, onde discutem estratégias e Randy entrega a ela uma semente para que ela possa criar um novo Angrill. Ele também se reúne com Lan, presenteando-o com a coroa de Malkier e recebe conselhos de seu pai Tam. Antes da última batalha, Randy confronta Sindani em um sonho, oferecendo-lhe uma última chance de redenção, que ela recusa. Outra vez? Ele faz as pazes com o Sean Shan, garantindo sua ajuda na batalha e luta em várias frentes, usando disfarces para ocultar sua identidade. Finalmente, Randy se prepara para o confronto final em Shayol Ghul, delegando responsabilidades e confirmando que os selos da prisão do escuro foram reunidos. Ele deixa a Vienda no comando dos canalizadores e envia Min para ajudar as Aes Sedai, enquanto Nynaeve o alerta sobre os perigos de usar Kalandor. Determinado, Randy avança para enfrentar o escuro, sabendo que a última batalha está começando. Agora o pau vai torar! A partir daqui, muita coisa pode parecer meio que sem sentido, mas vocês precisam entender as questões filosóficas que formam a obra. No lugar de batalhas físicas, teremos batalhas mentais, com teorias e ideias sendo travadas entre Randy e Moridin. Então vamos nessa. Enquanto a Sábia Azael, um grupo de Aes Sedai e a Xamã ligados ao Siswai Aman, junto com os exércitos de Domani, Tairen e mais, lançavam um assalto ao vale de Takandar, Randy, autor, aproveita a distração para entrar em Shayol Ghul. Peren Aybara, com a ajuda de Fael e os lobos, vigiava Randy a partir do mundo dos sonhos, Telaran Hiot. A proximidade com o Poço da Perdição fazia com que o tempo transcorresse mais lentamente. Assim, enquanto Randy enfrentava horas de confronto, os seus aliados precisavam resistir por dias. Ao chegar à entrada do Poço da Perdição, Thom Merrilin decide esperar ali por Randy. Uma imensa nuvem negra oculta o sol, mas, eventualmente, a luz solar começa a furar a escuridão. Nynaeve Almera observa preocupada. O sangue de Randy escorre pela sua bota, tingindo as pedras sombrias de Shayol Ghul. Randy solicita a Nynaeve, Moraine e Damodred que se juntem a ele em um círculo de canalização, apesar dos riscos conhecidos de usar Kalandor. Elas hesitam, mas concordam. Randy, embora confiante, questiona internamente se a sua estratégia será suficiente, quando uma voz ecoa, tranquilizando, dizendo que era o momento de agir. Ao penetrar na caverna, a presença de Randy é detectada pelo inimigo, mas a adaga que carrega o protege. Essa adaga, chamada Artan, é um Terangrill, que esconde a presença do usuário das Crias das Sombras. As paredes da caverna, elas começam a se estreitar, o teto recua, abaixa, mas Randy se recusa a se aproximar de Shaitan ajoelhado. As rochas acabam recuando a sua passagem. Ele deixa um rastro de sangue, sentido pelo vínculo que ele tem com as mulheres, que sentem que ele está em perigo. Para sua surpresa, não tem um lago de lava no fim do caminho, apenas Moridin o aguardando, sem a escuridão do vazio por trás. Moraine o adverte para não tocar na escuridão, enquanto o corpo de um Myrddraal jaz no chão. Randy pede a Moridin que se afaste, mas este apenas zomba da tentativa de Randy de redimi-lo. Eles então iniciam um duelo de espadas. Slayer tenta atacar Randy no mundo dos sonhos, mas Peren o impede, bloqueia a entrada do Poço da Perdição, tornando-a a única via de acesso. Slayer, ou assassino, ou caçador, depende da forma como for traduzido, é uma figura misteriosa, cuja história perpassa Malkier, Lama Dragoran, Dois Rios e outras cositas mais. Mas eu não vou falar dele aqui, tá? Ele vai aparecer mais lá no vídeo sobre o Peren. Tá bom. Durante o duelo, Randy questiona Moridin sobre as punições do escuro, e Moridin confirma que foi punido com a vida. Randy tropeça e cai na escuridão do poço. Nesse momento ele se encontra fora do tempo e do padrão da realidade, percebendo o padrão e o vazio ao seu redor. Ele se ancora levemente para não ser sugado totalmente. A verdadeira batalha então se inicia, com o escuro atacando Randy com toda a sua força. Nynaeve, enquanto isso, encontra Alanna Mosvani, ferida e acorrentada. Sim, a Alanna, que fez do Randy seu guardião. Nynaeve, sabendo que se Alanna morresse, o Randy iria ser consumido por aquele desejo de enfrentar, de vingar, e poderia sentir uma tristeza muito forte, e isso o desconectaria, faria com que ele não tivesse forças para enfrentar o escuro, começa a se preparar para tentar salvar a Aes Sedai.
Mas sem poder contar com um poder único, pois ela está unida num círculo com Randy e ele controla esse círculo, ela então utiliza seus conhecimentos de sabedoria para salvá-la. Randy, agora sem corpo físico, resiste ao ataque de Shaitan, que tenta seduzi-lo com a promessa de esquecimento. Randy rejeita a oferta, mantendo-se firme. Ele testemunha visões de um futuro onde a sombra prevalece, mas se recusa a aceitar essa realidade. Em vez disso, ele mostra ao escuro sua própria visão de um mundo pacífico, mas percebe que um mundo sem escolha, sem livre-arbítrio, sem a possibilidade de mal, é tão terrível quanto um dominado pela sombra. Randy resiste às visões de morte e destruição inspirado pela resistência daqueles que lutam com ele. Ele compreende que a vitória não depende apenas dele, mas da vontade inquebrantável de toda a humanidade. No momento crítico, Matt Calton ouve a voz de Randy e Lan Mandragoran derrota The Mundrat, um momento marcado pelo som da trombeta de Valeri novamente. Randy, Nynaeve e Moraine usam Kalandor. Com isso, eles conseguem novamente aprisionar o escuro, com Randy tecendo saidin, saidar e o poder verdadeiro numa única forma para reforjar a prisão do escuro, como estava antes da criação do Bor. A luz da vitória de Randy é visível, até mesmo no campo de Merrilor, e Logain Ablar quebra os selos, marcando o fim da última batalha. Randy finalmente compreende que a existência do escuro é necessária para que a humanidade tenha a liberdade de escolha de viver plenamente. Com essa realização, ele empurra o escuro de volta para sua prisão, selando-o mais uma vez, restaurando o equilíbrio do mundo, pelo menos até o próximo girar da roda. Caracas. À beira da morte, Randy luta para se manter consciente, arrastando o corpo de Moridin, enquanto a caverna ao seu redor começa a colapsar. Sim, ele mais uma vez salva o seu arqui-inimigo. Uma anciã El se aproxima e, ajoelhando-se ao seu lado, sussurra palavras de aprovação, reconhecendo a necessidade de suas ações. Nesse momento, Randy compreende a verdade sobre a escolha e o livre-arbítrio, caindo em seguida na inconsciência. Perrin percebe o campo de batalha devastado de Takandar, pensativo sobre Randy, mas sem sentir mais a conexão em sua mente Ta'Veren. Ele entra na tenda onde Randy jaz, com Damer Flynn, tentando em vão curá-lo. Damer é um dos Ashaman, é o melhor em cura, ele é melhor até que a Nynaeve, eu diria. Moraine dá Modred murmura palavras de conforto para Randy, enquanto Flynn relata que fez tudo o que podia fazer. Nynaeve Almera lamenta a injustiça da situação, com Randy à beira da morte e Moridin se recuperando. A indiferença de Min e Elaine e a Vienda diante da iminente morte de Randy confunde a todos. Elas estão amarradas a ele, não são apenas esposas dele, por assim dizer, são guardiãs dele. Elas deveriam estar sentindo isso mais do que todos. Após a declaração de Nynaeve sobre a morte de Randy, ela confronta a Vienda, que discute visões com as outras sábias. A Vienda fala sobre Randy ter finalmente acordado do sonho, uma metáfora para a morte que todos devem enfrentar dentro da cultura Aiel. Nynaeve percebe que as três mulheres sabem de algo que ela desconhece. A Vienda então instrui as outras a prepararem a pira funerária de Randy. Naquela noite, Tan, autor, contempla a grama que cresce em Shayol Ghul, questionando se esse é o último presente de seu filho. Com reverência, ele acende a pira funerária de Randy, desejando manter a cerimônia discreta. Ao lado de Tom e Moraine, Tan acende a pira, pensando com orgulho em seu filho. A aparição de Min, Elaine e a Vienda é esperada. Elas se adiantam, com Min revelando que previu esse momento quando conheceu Randy. Elaine questiona sobre o futuro e a Vienda afirma que agora devem convencer todos de que Randy realmente morreu. Min sente o vínculo com Randy fortalecendo-se em sua mente. Lembre-se, Randy criou um elo com as três antes das batalhas. Elas são suas guardiões, elas sabem de alguma coisa. Randy, autor, agora sem títulos, desperta sozinho em uma tenda escura, sem dor ou feridas, e até mesmo com sua mão esquerda restaurada. Ao se olhar no espelho, ele vê o rosto de seu arqui-inimigo, Moridin. Como assim? Tô entendendo nada. Ele então encontra a espada de Laman, um antigo presente dado a ele por Avienda, roupas e um saco de moedas deixado por Alívia, cumprindo a visão de Min de que ela o ajudaria a morrer. Randy monta um cavalo e parte, rindo da ironia de passar de dragão renascido a ladrão de cavalos. Ele observa a multidão ao redor da pira funerária cantando uma canção fúnebre. Katsuane Melaidrin o observa de longe, reconhecendo Randy, mas decide manter o segredo do funeral falso. Randy sente alívio por não ter sido exposto. Agradecido a Alívia, ele tira um cachimbo do bolso e, sem poder canalizar saidin ou o poder verdadeiro, ele simplesmente imagina o cachimbo aceso. E assim acontece. Olhando para Min, Elaine e a Vienda à distância, Randy se pergunta qual delas seguirá ele primeiro. Se alguma o fizer, é claro.
Ele não consegue escolher entre elas, pois ama as três igualmente. Seu safadinho. Com o desejo de viajar sem obrigações ou perseguições, Hunt cavalga para o sul, envolto por um vento que sopra ao seu redor, simbolizando o início de uma nova jornada. O que irá reservar o mundo para Hunt? Não temos como saber. Ele não pode mais canalizar nem o poder único, nem o verdadeiro. Um detalhe: todos os outros canalizadores sobreviventes continuam canalizadores. O poder único continua sendo acessado. Inclusive a Torre Branca continua sendo a Torre Branca, com as Aes Sedai e tudo mais. O mesmo vale para os Asha'man, que agora sem a mácula e em saiyajin podem ficar tranquilos com relação à loucura. Mas Randy não sente mais nem o poder único, nem o verdadeiro. Esse sim ninguém mais pode tocar, o verdadeiro, porque ele vem de Shaitan, que está novamente preso. Porém, Hunt consegue fazer algo. Ele imaginou o cachimbo aceso e ele acende. Não é usando o poder que ele acende. Ele faz acontecer apenas com a mente. Que tipo de poder Hunt tem agora? Será que agora ele tem acesso direto ao poder da criação? Nunca vamos saber. Mas é uma discussão que pode ser interessante. Porém, ele agora está no corpo de Muridin. Assim a profecia ao fim se cumpre, pois foi dito que, para viver, ele precisaria morrer. Ah, agora eu entendi! Min provavelmente o seguirá imediatamente. A Vienda tem toda a questão de honra, o Ji e o To que a liga ao povo Aiel. Ela vai precisar de um tempo até poder seguir o seu amado. Já Elaine tem toda uma vida diferente a enfrentar. Grávida, de gêmeos por sinal, ela ainda é a rainha de Andor. E depois de Tarmon Gaidon, seu reino precisa dela. Então ela vai ser a última ao encontro do amor. Porém tudo isso é apenas especulação. E a obra termina como começou. O vento soprou para o sul, através de florestas nodosas, sobre planícies cintilantes e em direção a terras inexploradas. Este vento não foi o fim. Não há finais, e nunca haverá finais para a rotação da roda do tempo. Mas foi um final. Eu gostei muito de fazer esses vídeos sobre o Hunt. Basicamente tem muito mais coisa a ser vista sobre esse personagem. E claro, sobre todos os outros que fazem essa obra incrível. Por isso vocês precisam me ajudar a escolher quem serão os próximos. E para isso tem que acompanhar o canal. Liandrin já tá chegando, ela ganhou, tá? E depois dela a gente já tem a votação correndo aqui. E quem tá na frente é o Ishamael, tá pessoal? Vai lá na comunidade e vota no seu preferido. E lá também tem a Siuan, a Alana e o estreante, Logan Abla. Você que decide quem vai ser o próximo. Conto com vocês. Um forte abraço e se cuidem.